Desde os primórdios da psicanálise, quando Freud e Brauer atribuíram à histeria uma identidade essencialmente feminina, em estudos sobre a histeria, até a brutalidade do assassinato de Dandara dos Santos, travesti torturada e morta em Fortaleza, o feminino segue sendo construído e destruído pelas mãos do poder patriarcal. Este estudo, que não tem por caráter ser taxativo, parte da associação histórica entre a histeria e o corpo da mulher, atravessando os mitos trágicos de Macbeth, o sofrimento de Madame Bovary e os arquétipos selvagens de Clarissa Pinkola Stas. Em seguida, mapeia a perseguição às identidades femininas, desde as bruxas descritas por Silvia Federici, passando pela dor somatizada e pelas narrativas clínicas de resistência. Chegamos à contemporaneidade com um grito urgente. Seriam as mulheres travestis de hoje as herdeiras da perseguição histórica sofrida pelas mulheres cis de ontem? Porque entre os delírios da histeria e os horrores da transfobia, persiste a luta pelo reconhecimento, pela vida e pela dignidade. Revela-se, assim, o fio cortante que une bruxaria, histeria e transfobia, o medo do feminino em todas as suas formas. Questiono, portanto, seriam a perseguição às bruxas e às travestis uma expressão de desejos reprimidos? Comecemos pelo gesto inaugural da psicanálise, Freud e Brauer, em seus estudos sobre a histeria, abrindo as portas de um território onde o corpo feminino se tornou palco de enigmas, sintomas e silêncios. Eles próprios confessam a delicadeza de sua empreitada. Suas experiências provinham de uma elite letrada, e publicar os segredos das pacientes seria uma traição social. Eis o primeiro indício. A histeria nasce não apenas como fenômeno clínico, mas como drama político. O corpo da mulher, atravessado por forças sociais, não podia ser exposto sem risco de escândalo. A histeria, dizem eles, é filha do acaso. Pequenos traumas, fragmentos de dor, acidentes da vida íntima, acumulam-se como sedimentos até explodirem em sintomas, paralisias, convulsões, vômitos incessantes e cegueiras súbitas. O corpo fala onde a boca se cala. E quando a lembrança traumática é despertada, quando o afeto encontra palavras, o sintoma se dissolve. Mas, se a reação é interditada pelo luto impossível, pela repressão social ou pelo silêncio imposto, o afeto se cristaliza e a lembrança adoece. A linguagem popular esclareceu: adoecer é sofrer em silêncio. Freud e Brauer descrevem ainda os estados hipnoides, territórios no limite da consciência, onde as ideias surgem com intensidade avassaladora. Ali, a lembrança patogênica cria raízes. Não se trata de psicose, insistem. Muitos histéricos são lúcidos, inteligentes e críticos, mas, em seus estados alternados, tornam-se estrangeiros de si mesmos, como todos nós quando sonhamos. Charcot, mestre francês, esquematizou o ataque histérico em 4 atos: epileptoide, grandes movimentos, atitudes passionais e delírio final. Um teatro do corpo em que a consciência normal observa os gestos, mas não alcança o drama psíquico que os move. Duas consciências coexistem, a desperta e a subterrânea. Mas a história da histeria é mais antiga que Freud. O próprio nome denuncia: hístera, matriz, ou seja, útero. Hipócrates acreditava que o útero seco, privado de sexo, vagava pelo corpo feminino provocando sufocações e desmaios. Platão, em O Timeu, escreveu o útero como um animal faminto, irritado quando estéril, exigia filhos como condição de saúde. O destino da mulher, decretado pela anatomia, era parir, e a recusa desse destino transformava-se em doença. Eis o ponto crucial. A histeria foi, durante séculos, a tradução médica do patriarcado. O corpo feminino, reduzido a útero, tornou-se território de controle. A mulher que não obedecia ao mandato da procriação era vista como perigosa, possuída, bruxa. E a Inquisição queimou muitas delas em nome da ordem divina. O diagnóstico médico e o julgamento religioso os confundiam. Ambas as instituições buscavam domesticar o corpo insubmisso. No século XVIII, Charcot desloca a histeria do campo demoníaco para o neurológico. Agora é neurose, doença funcional, hereditária, que atinge homens e mulheres. Freud, herdeiro de Charcot, radicaliza. O trauma histérico é sexual, fruto de abusos na infância. Mais tarde, reformula. O traumático não é o ato em si, mas a lembrança, a cena que retorna como um fantasma. O histérico sofre, sobretudo, de reminiscências. A psiquiatria contemporânea, com sua linguagem asséptica, rebatiza transtornos dissociativos, mas o núcleo permanece: perda da unidade entre memória, identidade e corpo. O que Freud já intuía
que os sintomas são desejos reprimidos e segredos íntimos, continua ecoando. E aqui surge a pergunta que atravessa toda a psicanálise. De acordo com Scott, o que quer a mulher? Freud a caracteriza como um enigma, pois a histeria, ao longo da história, foi o nome dado ao excesso feminino, ao corpo que não se deixa governar. E se pensarmos hoje no corpo da mulher travesti, que não se curva ao destino biológico imposto, não é justamente aí que se revela o medo social? O medo de um corpo que escapa ao controle, que não se submete ao falo, ao útero, à procriação? A histeria, nesse sentido, não é apenas doença, é insubordinação. É o grito sufocado que retorna como sintoma. Do útero errante de Hipócrates, as convulsões de Charcot, da fogueira inquisitorial ao divã freudiano, a histeria foi sempre menos sobre a mulher em si e mais sobre o olhar que a sociedade lança sobre ela. O corpo feminino, real ou simbólico, foi transformado em espelho das ansiedades masculinas, em campo de batalha entre desejo e poder. E talvez a lição mais perturbadora seja essa. A histeria não morreu, apenas mudou de nome. Continua a habitar os corpos que ousam dizer não, que ousam existir fora da norma. O histérico, afinal, sofre de reminiscências, e a sociedade também. Freud, em meio às montanhas dos Alpes, buscava descanso. E é nesse cenário que surge Catarina, trazendo consigo não apenas um corpo adoecido, mas a história de uma sociedade inteira gravada em sintomas. Ela fala de sufocamentos, de uma garganta que se fecha, de um rosto ameaçador que a persegue como fantasma. O corpo, comprimido, denuncia o que a boca não ousa dizer. Freud reconhece, não é apenas angústia, é histeria. Vomitar, por exemplo, não é apenas expelir, é cuspir a repugnância moral, é devolver ao mundo o que nele é intragável. O fio da narrativa se rompe e retorna mais fundo. Antes do flagrante do tio, em adultério, havia já a violência do assédio. Aos 14 anos, Catarina foi tocada, invadida e marcada. O trauma não se inscreve de imediato. Ele se aloja até explodir em sintomas. O vômito, a vertigem, a alucinação da cabeça ameaçadora, tudo isso não é delírio sem sentido, mas memória encarnada. O corpo fala onde a sociedade manda calar. E então, a revelação tardia. Catarina não era sobrinha, mas filha da dona da pousada. O agressor não era um tio distante, mas o próprio pai. Eis o absurdo. O ódio paterno não nascia da rebeldia da filha, mas do desejo inconfessável que a corroía como ameaça. Ela sabia demais. Bastava uma palavra sua e a ordem familiar seria destruída. Aqui, a histeria deixa de ser apenas caso clínico, torna-se denúncia social. O corpo da mulher, mais uma vez, carrega a culpa que não é sua. A violência masculina se disfarça de imoralidade, e quando explode, é a mulher quem paga. Não é diferente de hoje. Travestis assassinadas e abandonadas em estradas são o eco contemporâneo desse mesmo mecanismo. O patriarcado não suporta o corpo que escapa a seu script. Freud, em sua teoria fálica, reduz a diferença a uma dicotomia, os que têm e os que não têm. Mas o que fazer com os corpos que recusam essa lógica binária? O que fazer com a mulher travesti, que não se curva ao destino anatômico, que não se deixa domesticar pelo útero ou pelo falo? É nesse corpo que o medo social se revela. Medo de não poder controlar, medo de não poder nomear. Scott lembra, a angústia histérica nasce também do ódio à mãe, que priva a filha do falo. Mas talvez a questão seja outra. Não é a mãe quem priva, é a cultura que mutila, que define o feminino como falta, como sombra. Michels observa que as lutas femininas só emergiram quando a democracia abriu brechas. Mas, mesmo assim, a mulher permaneceu relegada às margens, sua palavra desacreditada, sua presença tolerada apenas no segundo plano. E eu pergunto, quem dará crédito à palavra da travesti? Quem ousará ouvir o que ela tem a dizer quando sua existência é tratada como ameaça à ordem? A história mostra que, da fogueira da Inquisição ao divã de Freud, o feminino foi sempre enquadrado como excesso, como perigo e como desvio. A histeria foi o nome dado ao corpo que não se encaixava. Hoje, outros nomes circulam. Transtornos dissociativos, desordens de identidade, mas a lógica é a mesma. Criar patologia do que não se submete. Moribeca lembra que o corpo feminino foi lido como imperfeito, associado ao mal pela religião e à doença pela ciência. O que era a mulher então? Não apenas filhos, não apenas papéis secundários. O desejo da mulher é o desejo da palavra, do pensamento, da história. É o desejo de existir no espaço público, de inscrever-se no discurso, de não ser apenas um corpo, mas também uma voz. E talvez seja essa a verdadeira heresia. A mulher, cis e travesti, querer não apenas sobreviver, mas falar. Falar de si, falar do mundo, falar contra o silêncio que lhe foi imposto. A histeria, nesse sentido, não é doença, é linguagem.
É o corpo escrevendo com sintomas aquilo que a sociedade insiste em não escutar. Houve um tempo em que o corpo da mulher era altar. Antes da espada, antes do dogma, antes da ciência, ela era a grande mãe. Isis, Adit, Astarte, Ishtar, Gaia, Nugua, nomes diferentes para a mesma força. A mulher como origem, como cosmos, como sol. O feminino era princípio, não desvio. Era fonte de fertilidade, de cura, de soberania. O mundo se curvava diante do ventre. Mas o Neolítico trouxe a domesticação não apenas da terra, mas também da mulher. O homem descobriu sua função biológica e, com ela, a possibilidade de posse. O casamento nasce como contrato de propriedade. A herança passa a ser transmitida pelo sangue masculino e o desejo da mulher é sequestrado. O corpo, que antes era templo, torna-se território ocupado. A partir daí, o feminino é rebaixado à condição de perigo, ligada à natureza, ao prazer, ao sexo. A mulher passa a ser vista como tentação, como queda, como pecado. O prazer feminino é interditado, apagado do vocabulário, pois ameaça a ordem patriarcal. O medo masculino não é da mulher em si, mas do que nela escapa ao controle, o desejo. Pergunto, o homem moderno ainda teme se apaixonar por essa mulher? E ao amá-la, perder o espaço que acredita ser seu por direito? Na Idade Média, o útero, esse órgão desconhecido, foi transformado em explicação para toda a emoção feminina. O mistério do corpo da mulher era traduzido como pacto com o diabo. 4 séculos de caças bruxas queimaram não apenas corpos, mas também saberes, vozes e resistências. A mulher foi convertida em metáfora do mal, em perfeição moral e fisiológica. O fogo da Inquisição não queimava apenas carne, queimava a possibilidade de um mundo diferente. E aqui ecoa a pergunta: a perseguição às bruxas não traz a mesma lógica que hoje abandona travestis à beira das estradas? No século XIX, a histeria ganha roupagem científica. Briquet introduz fatores sociais. Charcot descreve traumas psíquicos em corpos predispostos. Freud, por sua vez, lança a teoria da sedução. Por trás de cada sintoma histérico, um abuso sexual. Mais tarde, recua, mas a marca permanece. A histeria é sexualidade interditada, ou um desejo violentado. E Freud também nos lembra: masculinidade e feminilidade não são essências, mas construções simbólicas. Não se nasce mulher, torna-se. Não se nasce homem, torna-se. O gênero é ficção social, escrita pelo patriarcado. E nessa ficção, os papéis são claros. Masculino é sujeito, poder, cultura. Feminino é objeto, natureza, falta. Freud chega a afirmar: o clitóris é um pênis atrofiado e a mulher é um homem mutilado, condenada à incompletude. O desejo feminino é reduzido à inveja do pênis e sua vaidade corporal é vista como compensação por uma inferioridade sexual. O homem é sujeito, a mulher objeto. O homem é cultura, a mulher natureza. O homem é falo, a mulher falta. A histeria nesse contexto foi a linguagem possível da submissão. O corpo feminino, impedido de falar, falou com sintomas. E quando as mulheres começaram a conquistar emancipação, a histeria começou a desaparecer. Não porque a dor sumiu, mas porque encontrou outras formas de expressão. E o que dizer da histeria masculina? Dor a descreve como insatisfação. O homem histérico quer ser amado por todos, mas não se entrega a ninguém. Vive da sedução, mas não suporta o engajamento. Fontoura observa: a histeria masculina questiona o lugar de todos, inclusive o seu. Jerusalinski acrescenta: ele sustenta uma imagem fálica inflacionada, maior do que a que possui, e sofre com a diferença entre a máscara e a realidade. O preço é alto. Excesso de trabalho, de poder, de dinheiro, tudo para sustentar um falo imaginário. Mas até hoje, na psicanálise, há resistência em falar da histeria masculina. Questionar a histeria do homem é questionar o falocentrismo que sustenta toda a estrutura. Hoje, novas patologias como a fibromialgia são vistas como sintomas histéricos contemporâneos. O corpo continua a falar quando a sociedade insiste em calar. Querem calar o corpo para calarem-se as questões, dizem os pesquisadores. E volto ao início: querem calar a mulher travesti para calarem-se as questões? Querem silenciar o corpo que denuncia, que não se encaixa, que não aceita ser reduzido à falta? A história da histeria é a história da tentativa de domesticar o indomável. Mas o corpo insiste. O corpo fala, o corpo resiste. Freud, em 1890, já concluía: corpo e mente não são forças separadas, mas de ação recíproca. O sofrimento não se limita à carne nem ao pensamento. Ele circula, atravessa, se inscreve. O eu, para sobreviver ao desamparo, curva-se ao supereu. Submissão masoquista, dizem Robert e Cooperman, o sujeito se enrijece,
veste a couraça da culpa e assim se protege do vazio. Mas essa proteção é também prisão. Entre pulsões de vida e de morte, entre o id que deseja e o super-eu que proíbe, a agressividade se torna o campo de batalha. Bierman lembra: não há abrigo contra o horror. Ele não respeita tempo nem espaço. Invade a subjetividade como fera que se apodera da presa. Saber dói, e a análise, longe de curar, ensina apenas a suportar essa dor. A histeria, transformada ao longo dos séculos, encontrou novas máscaras. No século XVII, a anorexia nervosa foi lida como nova encarnação. O corpo recusava o alimento, o social e o sexual. Autoerótica, a anoréxica se bastava, encontrando prazer no controle de si e do outro. Mais tarde, a psicanálise diria: trata-se de uma recusa ao édipo, uma recusa em aceitar que o falo seja a condição do desejo. O corpo, para a psicanálise, não é apenas anatomia, é palco. Nele se encenam os conflitos inconscientes. Nele se dramatiza a luta entre desejo e lei. Tornar-se mulher, segundo Freud, implicaria admitir a castração, aceitar a falta, identificar-se com a mãe e dirigir o desejo ao suposto detentor do falo. Mas onde nesse teatro habita a travesti? Em que cena do Édipo ela pode se inscrever? No século XXI, a histeria reaparece sob outros nomes: fibromialgia, burnout, síndromes difusas, dores que percorrem o corpo, fadiga, insônia, ansiedade. Freud já havia notado: sintomas físicos inexplicáveis eram, na verdade, gritos do inconsciente. Hoje, a medicina os cataloga e a indústria farmacêutica os explora. Mellman denuncia: são os laboratórios que escrevem a clínica contemporânea. Novas doenças são inventadas para novos remédios. Mas a psicanálise insiste: não se trata de calar o sintoma, mas de escutá-lo. A fibromialgia, como histeria do século XIX, é um corpo que fala, um corpo que denuncia, um corpo que exige palavras. Freud, ao abandonar a teoria da sedução, deslocou o trauma do abuso real para a fantasia. Alguns dizem que recuou por medo do isolamento, outros que fugiu do espelho incômodo da sua própria família. Seja como for, a psicanálise nasceu desse movimento, entre a lembrança e a fantasia, entre o pai perverso e o cuidado erótico, entre a cena originária e o desejo infantil. Freud reconheceu: mudar de ideia é inevitável. Ser criticado por manter convicções ou por abandoná-las é destino de quem pensa. Só há um partido a tomar, escreveu: seguir o próprio critério. Eis uma lição que ultrapassa a clínica. Viver não pode ser obedecer ao olhar do outro, mas sustentar a própria experiência, mesmo que ela desagrade. A histeria como diagnóstico foi rejeitada. Hoje se fala em transtornos dissociativos, de personalidade e somatoformes, mas a lógica permanece. O corpo continua a encenar o que não encontra lugar no discurso. E assim chegamos à pergunta que atravessa séculos: fogueiras, consultórios e laboratórios. Qual é a sua parte na desordem de que você se queixa? Freud a lançou, Lacan a repetiu. Não é acusação, mas convite. Convite a reconhecer que o sintoma não é apenas doença, mas mensagem. Que a dor não é apenas peso, mas linguagem. Que o corpo, afinal, é sempre sujeito, mesmo quando a sociedade insiste em tratá-lo como objeto. William Shakespeare nasceu em 1564, sob o céu turvo da Inglaterra elizabetana, uma era em que o mundo não era ideal, mas fervilhava em possibilidades. A rainha Elizabeth I reinava com punho firme e mente aberta, e a literatura, como um animal recém-liberto, corria pelas ruas de Londres, reinventando a linguagem e desafiando o tempo. Por volta de 1590, Shakespeare abandona a família e parte para a capital, não como um herói, mas como um operário da palavra. Sua pena atravessa 2 reinados, Elizabeth I e James I, e em ambos encontra abrigo. Macbeth, escrita provavelmente em 1606, é sua oferenda mais sangrenta ao novo soberano. Ao escolher uma personagem da história escocesa, Shakespeare não apenas homenageia a linhagem do rei, mas também mergulha na psique humana com bisturi e poesia. Macbeth não é apenas uma tragédia, é um tratado sobre o poder, uma autópsia da ambição e uma dança macabra entre desejo e culpa. A peça se desenrola à noite, como se o mal só pudesse existir sob o véu da escuridão. Macbeth, general valente, retorna da guerra como herói. O rei Duncan, traído pelo barão de Cawdor, transfere o título ao guerreiro fiel. Mas é na charneca, esse terreno ambíguo entre o mundo e o submundo, que Macbeth encontra as 3 feiticeiras. Elas não lhe oferecem conselhos, mas profecias. Glamis, Cawdor e, por fim, Rei. O futuro é sussurrado como veneno. Macbeth, tomado por inquietação, começa a ruminar. Se 2 verdades já se cumpriram,
Por que não a terceira? Mas o pensamento que o atravessa é cortante. Para ser rei, é preciso matar. E a ideia do assassinato não lhe parece nem boa nem má, apenas inevitável. Lady Macbeth, ao receber a carta do marido, invoca os espíritos, que lhe retirem as qualidades femininas que a encham de crueldade. Ela compreende que o trono não se conquista com flores, mas com serpentes. E assim o casal prepara o banquete da morte. Macbeth hesita, mas Lady o empurra. Teme mostrar-te na realidade o mesmo homem que deseja ser? Ela pergunta como quem exige coerência entre desejo e ação. O rei Duncan dorme sob o teto do traidor. A ceia é farta, os guardas embriagados, e a noite se curva ao crime. Macbeth, antes do ato, é traído por sua própria mente. Vê uma adaga flutuante e ensanguentada que o convida ao assassinato. Nada existe de real, diz ele. Apenas a sanguinária ideia que tramei. A natureza parece morta, e a feitiçaria celebra rituais. Está na hora. Aqui, Shakespeare antecipa Freud. A visão alucinatória, a culpa que se encarna, o corpo tomado por sintomas. Tudo isso ecoa a histeria que só seria nomeada séculos depois. Macbeth é um estudo clínico disfarçado de tragédia. O rei está morto. Os filhos de Duncan fogem, pois sabem que o perigo ainda ronda, que a hipocrisia pode fingir dor com perfeição. O ancião, diante do horror, recorre à metáfora. Um falcão foi abatido por uma coruja. A coruja, símbolo da noite e da sabedoria, aqui é também usurpadora. Macbeth, que deveria caçar ratos, ousa mirar o falcão. E a pergunta se impõe: pode uma coruja tornar-se um falcão? A moral é dura. Não nos tornamos o que desejamos, mas o que conseguimos suportar ser. Macbeth é coroado. A soberania lhe cai como um manto ensanguentado. No mundo dos homens, às vezes, corujas tornam-se falcões. Mas o voo é curto e o céu impiedoso. No terceiro ato da tragédia, Macbeth já não é o guerreiro que retorna da batalha com sangue nos punhos e glória nos olhos. Agora é o rei que contempla sua coroa como quem observa um fruto podre, reluzente por fora, estéril por dentro. As três feiticeiras puseram-me na cabeça uma coroa infrutífera, lamenta. Ele sabe que não deixará herdeiros e que sua linhagem será arrancada por mãos alheias. A profecia, que antes lhe parecia promessa, agora soa como maldição. O poder conquistado pela força exige mais força para ser mantido. A lógica é simples e cruel. Quem fere para subir, viverá ferido para não cair. É o mesmo dilema do amante que trai. Ao abandonar a esposa pela paixão, inaugura uma vida de desconfiança e medo. O caminho da ação violenta é uma estrada sem retorno, onde cada passo exige outro ainda mais cruel. Lady Macbeth, à espera do marido, já não exala ambição, mas desencanto. Nada ganhaste, diz ela. Como quem percebe que o trono é feito de espinhos. A felicidade que esperavam não veio, e o que conquistaram não trouxe satisfação. A tradução moderna chama isso de ansiedade, mas será mesmo esse o nome? A palavra só ganhou contornos clínicos no século XIX, quando Landré Bouvet a descreveu como síndrome. Em 1606, quando Shakespeare escreveu Macbeth, não havia esse vocabulário. Havia sim o tormento, o delírio, a inquietação, doubtful joy, uma alegria que não se permite, que carrega o peso do sangue derramado. Lady Macbeth tenta consolar o marido. O que não tem remédio não merece consideração. Mas Macbeth mastiga pensamentos como quem mastiga ossos. Ele não consegue esquecer. Banquo está morto, mas Fleance vive. E isso basta para que Macbeth não celebre. Lady Macbeth, sempre prática, observa. Se o anfitrião não brinda, os convidados sentem que pagam pela refeição. A cortesia é o tempero da comida. E Macbeth, incapaz de fingir alegria, serve apenas silêncio e tensão. Durante o banquete, Macbeth vê o fantasma de Banquo, ensanguentado, silencioso e acusador. Antes, ele viu uma adaga flutuante. Agora, vê o homem que matou. As alucinações irrompem na vigília, como sintomas histéricos descritos por Freud e Brauer séculos depois. O histérico sofre sobretudo de reminiscências. O trauma age como um corpo estranho, ainda atuante. Macbeth reprime sua reação, mantém o semblante real, mas o corpo fala. A culpa, sem saída, converte-se em fenômeno somático. A mente, incapaz de suportar o peso do crime, transforma-se em palco de delírios. E há ainda o elemento espiritual. O fantasma de Banquo não é apenas um produto da culpa, mas também da tradição ancestral que reconhece o mundo invisível. O espiritismo, formalizado apenas em 1857, com o Livro dos Espíritos, já era intuído por Shakespeare. Fenômenos espirituais sempre existiram. E Macbeth, ao ver o morto entre os vivos,
antecipa uma dor que atravessa séculos. Hoje, quem vê o invisível ainda sofre. Imagine, então, no século XVII. Macbeth não é apenas um tirano. É um homem dilacerado por forças que não compreende, por vozes que não se calam, por imagens que não se desfazem. A coroa que ele carrega não é símbolo de poder, mas de condenação. E o trono, longe de ser assento de glória, é apenas o lugar onde a culpa se senta para jantar. No quarto ato da tragédia, o sangue já não escorre apenas das lâminas, mas das palavras. Macbeth, agora rei, não governa, ele caça. Macduff é o próximo alvo, mas escapa para a Inglaterra. Lady Macduff, deixada para trás, tenta compreender a fuga do marido. Ross, hesitante, diz: não se sabe se foi por sabedoria ou por medo. Mas Lady, ferida, responde com a fúria dos abandonados. Tudo nele é medo, nada é amor. Até o menor dos pássaros luta contra a coruja para proteger seus filhotes. A metáfora é cortante. O pássaro frágil enfrenta o predador. O amor, quando verdadeiro, não foge, enfrenta. E o filho, pequeno e lúcido, responde à mãe: como os pássaros, mãe. Não como quem se resigna, mas como quem entende que sobreviver é comer o que se consegue. Não é sobre encaixar-se no mundo dos outros, mas sobre criar encaixes no próprio. Lady Macduff, diante da iminência da morte, pergunta: para onde devo fugir se nada fiz? Mas logo se lembra: vive no mundo dos mortais, onde fazer o mal é, muitas vezes, digno de louvor. A moral aqui é uma máscara, a virtude, uma aparência. Malcolm, ao lado de Macduff, reconhece a traição de Macbeth e diz: mesmo que Lúcifer tenha caído, os anjos ainda brilham. A queda não apaga a luz, apenas revela que até o mais virtuoso pode se corromper. No quinto ato, Lady Macbeth já não é a mulher que invoca espíritos para encher-se de crueldade. Agora ela vaga entre o sono e o delírio. A dama de companhia relata ao médico que ela se levanta, escreve, sela papéis, tudo isso dormindo. Freud, séculos depois, chamaria isso de histeria. A repressão de uma ideia intolerável que se converte em sintomas: parafasia, estrabismo, paresia, sonambulismo. Lady Macbeth é retrato clínico antes da clínica. Ela lava as mãos, que já não tem sangue, mas que carregam a mancha simbólica do crime. Aqui ainda tem uma mancha, diz ela, como quem tenta apagar o passado com água. Todos os perfumes da Arábia não purificam esta mãozinha. A culpa não tem cheiro, mas exala. A memória do assassinato do rei Duncan retorna como espectro. A vela que Lady Macbeth carrega ilumina olhos abertos, mas visão fechada. Ela vê sem ver, age sem estar desperta. O corpo, tomado pela lembrança, encena o trauma. No século XXI, vemos ecos dessa tragédia em outras narrativas. Griselda, na série da Netflix, toma o poder e, como Macbeth, entra em pânico. Não se sabe se está cercada por aliados ou por futuros algozes. O poder, quando conquistado pela força, exige paranoia como companhia. Macbeth, ao saber da morte da rainha, não chora, apenas relata: ela deveria morrer mais tarde. Então, em um dos monólogos mais devastadores da literatura, diz: a vida não passa de uma sombra em movimento. Um ator medíocre que se impertiga e exalta na hora que ele cabe no palco. E depois, ninguém mais o ouve. Trata-se apenas de um conto narrado por um idiota, repleto de som e fúria, mas que nada significa. A existência, para Macbeth, tornou-se ruído. O mundo, um palco sem sentido. Ele deseja o fim, mas quer morrer com a armadura nas costas, como quem não se rende mesmo diante do vazio. Então, resta a pergunta que atravessa toda a narrativa: é possível uma coruja tornar-se um falcão? A coruja, símbolo da noite, da sabedoria, da astúcia, tenta voar como o falcão, altivo, solar, soberano. Mas o voo é outro. A natureza não se altera pela vontade. O poder, quando usurpado, cobra seu preço. Macbeth não é apenas uma tragédia sobre realeza. É um tratado sobre a mente humana, sobre o desejo que devora e sobre a culpa que não se cala. É psicanálise antes da psicanálise. É história antes da história. É o espelho onde ainda hoje nos vemos, com nossas coroas infrutíferas, nossas manchas invisíveis e nossos delírios silenciosos. Madame Bovary foi publicado em 1856. No ano seguinte, Flaubert foi levado ao Tribunal de Paris, acusado de ferir a moral e a religião. O escritor, diante dos juízes, respondeu com a frase que ecoa até hoje: Emma Bovary, c'est moi. Não se tratava de um capricho do autor, mas de uma confissão política. Emma era o corpo que carregava as restrições de um tempo sufocante para uma mulher que ousava desejar mais do que lhe era permitido.
A França, poucos anos antes, havia vivido a Revolução de 1848. De acordo com a Enciclopédia Britânica, houve a derrubada da monarquia constitucional, sendo chamada assim de Revolução de Resultado Sem Causa. Os autores continuam. A França parecia chegar a um compromisso prático que combinava os métodos tradicionais com as reformas da era revolucionária. O socialismo florescia, as mulheres começavam a questionar os arranjos sociais e os primeiros grupos feministas surgiam do movimento Saint-Simonian. Mas logo, o Segundo Império de Napoleão III impôs sua sombra. Autoritarismo, censura, igreja e burguesia como pilares. Era nesse cenário conservador que Flaubert ousava escrever sobre uma mulher que se entediava com o amor conjugal e buscava, em devaneios e adultérios, a intensidade que tanto almejava. Villanova lê Emma como um corpo político, curiosa, culpada, arrependida, mas insaciável. Uma mulher que fica entediada com o amor domesticado e que busca no romantismo uma salvação impossível, que tem fé, vício e arte. Uma humanidade que insiste em experimentar a vida na pele, mesmo quando a pele arde. Antes de Emma, existe Charles, um menino tímido, quase mudo, que entra na sala de aula com roupas mal ajustadas e sapatos grosseiros. Filho de um pai oportunista e de uma mãe amarga, cresce sem ambição, sem desejo e sem luz. O pai, antigo assistente de cirurgião, casou-se por dote, gastou a fortuna da esposa e morreu de desgosto. A mãe, em outros tempos expansiva, tornou-se irritadiça, engolindo em silêncio as traições e bebedeiras do marido. Charles é fruto desse lar, um homem treinado para uma vida mediana. Estuda medicina tarde demais, casa-se por conveniência e sonha com uma liberdade que nunca alcança. Sua primeira esposa, uma viúva interesseira, morre. E então surge Emma. Emma aceita o casamento e a festa dura dias. Mas logo percebe que o amor que esperava não veio. As palavras que lera nos livros felicidade, paixão e embriaguez revelam-se ocas. Como Ana, paciente de Freud, Emma cultivava devaneios à luz do dia. Vive em um teatro particular, encenando contos de fadas, enquanto todos a jogavam presente. Com um guia de Paris, percorre com um dedo os bulevares, imagina vitrines, teatros e lamparinas. Paris cintila em sua mente como um oceano de promessas. Mas a realidade é outra. Emma, antes cuidadosa, deixa-se definhar. Passa dias sem se arrumar, empalidece, sofre palpitações, tosse seca e perde o apetite. Freud descreveu esses sintomas como típicos da histeria. O corpo de Emma escreve o que sua boca não pode dizer: o tédio, a frustração e a prisão. Charles, incapaz de compreender, acredita que a cidade é a culpada e decide mudar-se com a esposa. Quando partem, Emma está grávida. Emma não é apenas personagem, é alegoria. Sua vida é a tradução literária de uma sociedade que prometia felicidade no casamento, mas entregava rotina e silêncio. Sua doença não é apenas individual, mas social. O corpo histérico de Emma é o corpo feminino esmagado entre desejo e norma, entre sonho e realidade. Flaubert, ao dizer Emma Bovary sou eu, não apenas se confessa, denuncia. Ele é a personagem porque todos nós somos. Todos que vivemos entre promessa e frustração, entre devaneio e rotina. Emma é o feminino interditado, mas também é o humano em sua insatisfação estrutural. E talvez seja por isso que Emma continua atual, porque nela reconhecemos a ferida que nunca cicatriza, a de desejar mais do que o mundo nos permite. Emma desejava um menino. Um homem ao menos é livre, mas nasce uma menina e ela desmaia. A maternidade, que deveria ser plenitude, revela-se prisão. O corpo feminino, mais uma vez, é convocado a reproduzir, não a escolher. A filha é a repetição do destino que Emma tenta escapar. O destino de uma mulher que não pode desejar sem pagar o preço. Charles, com seu boné afundado até as sobrancelhas, é a imagem da banalidade. Emma olha para o sol, mas vira o rosto. Ele está lá. Então surge Leon, com os olhos azuis voltados para as nuvens. O desejo não precisa de palavras. Ele apenas pulsa. E pulsa sobretudo no que não se tem. Emma quer Leon porque não o possui. Mas, se o tivesse, talvez desejasse Charles. O desejo é sempre vizinho. A grama do outro é mais verde porque é inalcançável. O que se tem perde o brilho. O que falta ganha brilho dourado. Ela emagrece, empalidece.
E a tristeza se mistura ao perfume das flores e à frieza dos mármores. Está cheia de raiva, de ódio e de paixão. Apaixonada por Leon, busca a solidão para deleitar-se com sua imagem. A carne, o dinheiro e a vida melancólica, tudo se mistura no mesmo sofrimento. Emma não desvia o pensamento. Ela o prende, o excita e o alimenta. Irrita-se com pratos mal servidos, portas entreabertas, veludos ausentes, sonhos altos demais e casas estreitas demais. Leon, cansado de amar em vão, parte para Paris. Emma, no dia seguinte, vive um luto absoluto. Olha para o tapete por onde ele andou e para os móveis onde ele sentou. Ele se foi, o único encanto, a única esperança. Então, no sono da consciência, transforma a repugnância pelo marido em desejo profundo pelo amante. Rodolphe surge com um novo delírio. Emma, pela primeira vez, escuta palavras que a fazem relaxar como quem entra no banho quente. Tenho um amante, repete para si mesma, como quem vive uma segunda puberdade. Finalmente, teria as alegrias do amor, a febre da felicidade e os delírios da paixão. Mas o delírio, como todo excesso, cobra caro. Emma não dorme, finge. Enquanto Charles cochila ao lado, ela desperta para outros sonhos. Freud descreve: a histérica tem uma delicada sensibilidade moral e uma necessidade imensa de amor. Quando Rodolphe parte, Emma desmaia. Rios de lágrimas escorrem dos olhos. Ela não fala, não ouve e não sofre. Como se o corpo e a alma descansassem juntos. Sofre no coração, no peito e nos membros. Vomita. A histeria atinge seu estado mais crítico. Os romances custam caro. Emma e Charles estão em penhora. Devem até as calças. Emma fica louca. A noite cai. Emma alucina, já não aguenta mais. Uma convulsão a abate. Ela não existe mais. Charles lança-se sobre ela gritando: adeus, adeus. Emma Bovary é, para muitos, uma menina mimada, pobre de espírito e vazia. Apaixona-se por algo que não existe, perde a propriedade da própria ilusão e decide colocar sofrimento nos dois pedaços de existência que ainda sobrevivem, Charles e a filha. Mas seria essa a leitura que Flaubert desejava? Ou seria mais uma manipulação patriarcal para reafirmar que a mulher cabe apenas o papel do submisso? Souza, da Brasil Escola, afirma: a obra é antirromântica, uma crítica ao modo de vida burguês e chocante por falar do adultério feminino. Scott diz: a insatisfação é o que se busca. Emma vê-se diante da falta de tudo, de dinheiro, de respeito e de amor. E só uma coisa pode preencher essa falta: a morte. A morte que encerra a busca por aquilo que não existe. Portanto, a estrutura da histeria na obra de Flaubert é a insatisfação. A pergunta que resta é: estaremos sempre insatisfeitos? Qual é a condição humana ou social capaz de trazer paz ao coração que falta em si? A razão, Emma Bovary, não é apenas uma mulher em delírio. É o espelho de uma sociedade que promete felicidade e entrega rotina. É o corpo que deseja contra a ordem. É a febre que denuncia o frio da norma. É o grito que ainda ecoa, porque a falta, essa sim, será eterna. Desde Marx, estudar a gênese do capitalismo é como abrir uma ferida que nunca cicatrizou. Silvia Federici, em O Caliban e a Bruxa, não apenas reabre essa ferida, ela a costura com fios feministas, históricos e psicanalíticos, revelando que o nascimento do capitalismo não foi apenas uma revolução econômica, mas uma guerra contra os corpos, sobretudo os corpos das mulheres. O livro parte de uma inquietação: por que o surgimento do capitalismo coincide com a execução em massa de mulheres acusadas de bruxaria? Federici responde: porque o capitalismo, para se erguer, precisou destruir as formas de vida comunal, expropriar os corpos, cercar as terras e domesticar o desejo. E nessa operação, o corpo da mulher, reprodutora, cuidadora, curandeira e feiticeira, tornou-se o inimigo número 1. A transição do sistema escravagista romano para a servidão medieval não foi uma libertação, mas uma reconfiguração de dominação. Os senhores de terra, diante das rebeliões, concederam aos escravos parcelas de terra e o direito à família. Não por benevolência, mas por estratégia. A escravidão nunca foi abolida, foi apenas redesenhada como subordinação. A promessa de um futuro melhor, que sustentava a servidão, era uma mentira bem contada, como tantas que ainda hoje escutamos, travestidas de meritocracia e liberdade de escolha. Nos espaços comunais, bosques e lagos, florescia uma economia camponesa
baseada na partilha e na empatia. Mas a aldeia medieval não era uma comunidade de iguais. A autoridade dos senhores ultrapassava a dos pais e maridos. A divisão sexual do trabalho, longe de ser isolamento, era fonte de resistência. As mulheres, entre si, criavam redes de ajuda que desafiavam a autoridade masculina. Mas a igreja pregava submissão e a lei canônica tornava digno o direito do marido de bater na esposa. No século XXI, ainda vivemos sob os escombros dessa estrutura. A violência doméstica, o controle sobre os corpos e a desigualdade salarial, tudo isso é herança. A sociedade, travestida de amor fraterno, ainda carrega o DNA da servidão. Com o avanço do dinheiro e do mercado, o campesinato se fragmenta. As diferenças de renda tornam-se diferenças de classe. Surge uma massa de pobres que sobrevive de doações. As mulheres, em todas as classes, são atingidas com força. Perdem acesso à propriedade, à herança e à terra. Solteiras e viúvas tornam-se maioria nas cidades, vivendo de venda ambulante, do trabalho doméstico e da prostituição. Os movimentos heréticos vão além, tentam criar uma nova sociedade, interpretam a tradição religiosa, propõem programas sociais e desafiam o clero. A igreja responde com cruzadas, fogueiras e a criação da Santa Inquisição, uma das instituições mais perversas de repressão estatal. A heresia popular nasce da descrença no clero, corrompido e ganancioso. Deus já não falava por meio dos padres. O líder da Revolta Camponesa de 1381 denuncia: fomos feitos à imagem de Deus, mas nos tratam como animais. Federici nos oferece uma chave. O capitalismo não é apenas um sistema econômico, é uma máquina que opera com racismo e sexismo. A caça às bruxas, a expropriação dos corpos, a destruição das comunidades, tudo isso foi necessário para que o capital pudesse nascer. E se hoje vemos o retorno da violência contra as mulheres, dos cercamentos, da precarização, é porque o capitalismo continua exigindo sacrifícios. A bruxa, então, não é apenas uma figura do passado. Ela é o símbolo da mulher que resiste, que cura, que compartilha e que deseja. Caliban, o corpo colonizado, e a bruxa, o corpo feminino insurgente, são os fantasmas que o capital tenta apagar, mas que continuam a assombrar. Desde os tempos em que o mundo ainda se explicava por mitos e relâmpagos, o desejo feminino foi tratado como uma ameaça. A igreja, com seus mantos e dogmas, soube desde cedo que o corpo da mulher, sobretudo o corpo que deseja, não se curva com facilidade. E por isso tentou exorcizá-lo. Expulsou as mulheres da liturgia, do ministério e do sagrado. Fez da sexualidade um objeto de vergonha. Criou manuais, prescrições detalhadas sobre posições permitidas e os dias autorizados. O prazer foi cercado como terra comunal. No século XII, os concílios de Latrão lançaram cruzadas contra o casamento como prática popular. Declararam que o matrimônio era um sacramento indissolúvel. E com o terceiro concílio, intensificaram os ataques à sodomia, condenando o sexo não procriador e os amores que não geram filhos. Pela primeira vez, a homossexualidade foi nomeada como crime. A sexualidade foi politizada, não para ser compreendida, mas para ser domada. O corpo feminino, com sua potência erótica, tornou-se alvo. O desejo, que poderia ser ponte, virou abismo. Mas nem todos se ajoelharam. Entre os hereges, as mulheres eram iguais, ministravam sacramentos, pregavam e batizavam. A igreja, que as tratava como nada, viu-se desafiada por seitas que as tratavam como tudo. No início do século XV, a figura do herege se feminiza. A bruxa torna-se o principal alvo. Em 1304, Frei Doutino funda uma comunidade de pobreza e amor. Mulheres vestem-se como homens e lutam ao lado dos combatentes. Resistiram por 3 anos, foram derrotados e mais de 1000 hereges morreram. Doutino foi arrastado e despedaçado pelas montanhas, um espetáculo para educar o povo. E o que quer a mulher? Freud diria que ela quer amor. Scott diria que ela quer gozo absoluto. Muribeca diz: ela quer entrar no mundo das ideias, da linguagem e da história. Quer fazer parte do discurso, não apenas ser objeto dele. No final do século XV, uma contra-revolução se instala. O Estado, em aliança com a Igreja, empreende uma política sexual maliciosa. O estupro de mulheres proletárias é descriminalizado. Torna-se prática comum, ruidosa e pública. Grupos invadem casas e arrastam mulheres pelas ruas. Não há disfarce e não há vergonha. A legalização do estupro cria um clima misógino que degrada todas as mulheres, insensibiliza a população
e prepara o terreno para a caça às bruxas. Ao mesmo tempo, o Estado transforma a prostituição em instituição. Bordéis municipais são criados e a prostituição é vista como remédio para uma juventude turbulenta. As prostitutas abordam clientes em qualquer lugar, até na frente da igreja e durante a missa. A atividade é reconhecida como serviço público. A igreja, que antes condenava o corpo, agora o explora. A prostituição é vista como um meio de proteger a família. A hipocrisia é escancarada. O patriarcado, mais uma vez, se serve do corpo feminino, ora como pecado, ora como solução. O corpo da mulher, ao longo da história, foi campo de guerra. Desejar foi sempre perigoso. Pensar, ainda mais. Federici nos mostra que o capitalismo, para nascer, precisou destruir o feminino. Precisou queimar bruxas, legalizar estupros e domesticar o prazer. Mas o corpo resiste. A mulher que pensa, que deseja, que escreve, essa não se apaga. E talvez a pergunta que resta seja: até quando o poder precisará do silêncio feminino para criar sustentação? Porque enquanto houver uma mulher que deseja, haverá também uma história que não se curva. O capitalismo não nasceu de um pacto racional entre homens livres. Nasceu de sangue, de cercas e de corpos quebrados. Silvia Federici nos lembra: a transição para o capitalismo foi uma transição para o horror. A violência, conquista, escravidão, roubo e assassinato foi o alicerce da nova ordem. E a nova ordem ergue uma máquina que separou o trabalho da vida, a produção da reprodução e o valor do cuidado. Na Europa, a terra foi cercada. Os bosques, os lagos, os pântanos, tudo o que sustentava a vida comunal foram privatizados. As mulheres, que resistiam com foices e forcados, tornaram-se o rosto da revolta. Diziam que estavam acima da lei, protegidas por seus maridos. Até os homens se vestiam como elas para arrancar cercas. O governo não tardou em eliminar esse privilégio. Com o fim da economia de subsistência, a unidade entre produção e reprodução se rompe. Só o que gera lucro é considerado trabalho. O cuidado, o parto, o alimento preparado e o corpo que amamenta, tudo isso é apagado da contabilidade. A mulher, antes centro da vida, torna-se invisível. A dona de casa, em tempo integral, é a figura que cristaliza essa nova posição. A revolução dos preços não foi um fenômeno natural, foi uma política deliberada. Os pobres morriam de fome nas ruas, enquanto os depósitos desmoronavam de tão abarrotados. O Estado impedia a organização de trabalhadores e dava aos comerciantes liberdade total. As mulheres, que já recebiam metade dos salários dos homens, passaram a receber apenas um terço. E foram elas que lideraram as revoltas por comida. Com varas e saias, as mulheres recolhiam cereais como quem recolhe dignidade. O Estado, diante da crise populacional, lançou uma guerra contra as mulheres. A caça às bruxas foi o instrumento. Demonizou o controle de natalidade, a sexualidade não procriativa e o aborto. Acusou mulheres de sacrificar crianças ao demônio. Na França, um édito exigia que cada gravidez fosse registrada. Mulheres cujos bebês morriam antes do batismo eram sentenciadas à morte, mesmo sem culpa. Na Inglaterra e na Escócia, leis semelhantes foram aprovadas. Hospedar uma mulher grávida, solteira, era ilegal. Fazer amizade com ela, um risco. A maternidade foi transformada em obrigação. O corpo feminino em território vigiado. Na Idade Média, as mulheres conheciam métodos contraceptivos, sabiam como controlar seus corpos. Mas o casamento foi imposto como carreira única. A mulher solteira era expulsa dos vilarejos, mesmo se ganhasse salário. A expropriação da terra e a perda da autonomia levaram à massificação da prostituição. Na nova família burguesa, o marido tornou-se o representante do Estado. Era ele quem disciplinava as classes subordinadas, esposa e filhos incluídos. A mulher foi domesticada, redefinida, tornou-se imbecil aos olhos da lei. Na Europa da Era da Razão, mulheres desbocadas usavam focinheiras como cães, e dessa forma eram exibidas pelas ruas. Prostitutas eram açoitadas, enjauladas e afogadas. Mulheres condenadas por adultério eram executadas. O preço da resistência era o extermínio. A caça às bruxas foi a campanha de terror que construiu a nova função social da mulher: passiva, obediente, casta e silenciosa. Nas colônias, as mulheres eram entendidas como carentes de razão. A religião, o Estado e o mercado, todos conspiraram para transformar o corpo feminino em instrumento de dominação. Mas esse corpo, mesmo cercado, mesmo vigiado, mesmo punido, continuava a pulsar. A transição para o mundo capitalista não foi um progresso moral, mas uma operação de desmanche. Federici nos lembra que a burguesia, ao querer forjar um novo sujeito,
lançou-se numa guerra contra o corpo. Essa guerra não é metáfora, é disciplina, é tentativa consciente de transformar potência em mão de obra. A filosofia mecanicista que celebrou o homem-máquina serviu de verniz intelectual para um projeto prático: reduzir o homem à engrenagem, comandar sua natureza e, por extensão, o ventre. Se o coração é mola e a articulação roda, por que não regular, por lei e por punição, cada movimento do corpo social? No centro dessa engenharia humana esteve o corpo feminino. O aborto, a contracepção, as práticas de plantas, ervas e saberes populares foram transformados em malefícios. A gestação tornou-se território da medicina e do Estado. A bruxa, a parteira e a curandeira foram convertidas por decreto e por medo em culpadas. A acusação de demônio serviu como verniz moral para roubar saberes e colocar o útero a serviço da acumulação, aumentar os sujeitos que produzem valor e desautorizar tudo o que escapava ao controle. A grande caça às bruxas não foi um surto irracional isolado. Foi peça-chave de um projeto de Estado. Entre 1580 e 1630, as fogueiras multiplicam-se num tempo em que as instituições feudais cederam espaço às formas iniciais do capitalismo mercantil. A Igreja ofereceu a teologia e o aparato jurídico emprestou a legitimidade. O público, educado pelo terror, passou a reconhecer bruxas onde antes via mulheres. As narrativas demonológicas fizeram do corpo feminino um equipamento a ser lido e marcado. As provas eram humilhações corporais: despir, depilar e perfurar, procurar sinais imaginários, forçar confissões sob torturas, muitas vezes após estupros cometidos por inquisidores. O processo era, na letra e na prática, uma técnica de extermínio e de disciplina. Arrancar das mulheres não apenas a autonomia, mas também a possibilidade de falar e curar. De forma psicanalítica, há uma lógica cruel. O que o sistema teme é o desejo que não se submete. Desejo entendido como potência de dizer não à ordem reprodutiva e produtiva. A histeria no divã e a bruxaria na praça são dois modos pelos quais subjetividades femininas se expressaram diante da ausência de linguagem institucional. Onde as palavras faltavam, o corpo falou. Contudo, o corpo que falou foi silenciado com fogo. A caça às bruxas coincidiu com a racionalização capitalista da sexualidade. A homossexualidade, o sexo fora da reprodução, a nudez pública e as danças coletivas passaram a integrar uma lista de comportamentos subversivos. A perseguição aos homossexuais foi tão feroz que sua memória ainda está sedimentada em nossa linguagem. Faggot, termo na Inglaterra com significado original feixe de lenha para fogo, é um termo que remete ao fato de que os homossexuais eram, às vezes, usados para acender a fogueira onde as bruxas seriam queimadas. Ao mesmo tempo, o Estado e a Igreja desenharam uma política sexual que, de forma paradoxal e perversa, institucionalizou de forma pública a prostituição como válvula de alívio e descriminalizou estupros contra mulheres pobres. Era uma engenharia de classe que transformava as mulheres proletárias em corpos disponíveis, de um lado demonizadas como bruxas, de outros legitimadas como mercadoria, exibindo assim a dupla face do patriarcado: controle moral para algumas, exploração jurídica para outras. A domesticação da sexualidade feminina permitiu a construção de um novo ideal: a esposa casta, econômica e apropriada ao salário do homem. A mulher torna-se figura central de uma economia que lauda o salário do patriarca e torna invisível o trabalho reprodutivo. Caliban e a bruxa não morreram com as fogueiras, persistem sob outras formas: medicalização do corpo, criminalização da autonomia reprodutiva e políticas baseadas na desigualdade sexual e racial. O corpo rebelde continua a ser o ponto de risco para o sistema. E a lição política é simples e dura. A chama que queimou as bruxas é, também, o sinal de uma emergência. Enquanto houver corpos que ousam resistir, a história continuará a exigir nossa escuta e nossa raiva. A colonização não é apenas mapa e mercadoria, é um gesto ritual de rebaixamento. Para submeter, é preciso primeiro negar a humanidade do outro. Quando Pedro cruza o oceano, leva consigo não apenas armas e cruzes, mas uma técnica de apagamento: transformar povos inteiros em menos que humanos, para que a escravidão, o roubo e a morte pareçam meras tarefas administrativas. Nesse processo, a acusação de bruxaria assume dupla função. Aos olhos dos colonizadores, a bruxa do Novo Mundo é insubordinação. Aos olhos dos dominados, é resistência e saber. E nesse processo de colonização, existe uma lógica cruel: para escravizar, é preciso desumanizar.
não só racionalizar a tirania, mas convencer os próprios dominados de sua inferioridade. Quando a Federici nos diz que, na consciência dos colonizados, bruxaria é resistência política, ela restabelece uma verdade incômoda. O estigma dado pelo opressor pode virar estandarte do oprimido. O que a metrópole chamava de feitiçaria eram práticas comunitárias e rituais de cura. Eram estratégias de sobrevivência. Eram saberes que mantinham a vida onde o capital queria a morte. A fogueira que queimou a parteira e a curandeira era a fogueira que tentava queimar memórias e modos de reprodução que o dinheiro não admite. Hoje, as formas mudaram. Algumas fogueiras foram substituídas por leis, mas a lógica permanece. Desumanizar para dominar, criminalizar o cuidado para rentabilizar a vida, transformar resistência em problema psiquiátrico, cultural e jurídico. Por isso, recuperar aquela memória é gesto ético e estratégico. Lembrar que a bruxa foi muitas vezes quem segurou a comunidade, quem ensinou a plantar, quem curou e quem fez o impossível durar. Que façamos dessa lembrança uma arma, que a palavra bruxa volte a querer dizer sabedoria, técnica e recusa de submissão. Que Caliban, o corpo colonizado que resiste, e a bruxa, a mulher que mantém saberes subalternos, sigam nos lembrando que a luta nunca acabou. Enquanto o poder precisar de corpos para queimar metaforicamente, será preciso levantar fogo legítimo, o fogo da memória, do estudo, da solidariedade e da rebeldia organizada. Há sempre uma origem narrativa que nos promete um começo dourado. Martha Robles nos convida a reconhecer esses vestígios como quem remexem aos ossos antigos. Nem arqueologia inocente, nem nostalgia, mas um comprometimento crítico. Traz mitos que são mapas do desejo e da potência feminina, e também indicadores das fraturas por onde a história foi sangrando as mulheres. Lilith é a personagem que o patriarcado teme: vontade noturna, recusa a vassalagem e erotismo que reclama a igualdade. Eva carrega o rótulo milenar da culpa, a porta aberta para a queda e para a narrativa que criminaliza o pensar feminino. Afrodite nos lembra que o amor nasce da tensão entre corpos e céus, que o calor do desejo é também a pulsante liberdade do ser. Esses arquétipos nos dizem o óbvio e o oculto, que o feminino foi simultaneamente fonte de criação e inveja. Figuras como Hipátia denunciam outra violência, a expulsão ativa das mulheres do espaço público do saber. Hipátia, desvestida, estraçalhada, enterrada sob o céu do fanatismo, é a imagem extrema do que acontece quando uma mulher ousa ser a autoridade. A destruição do seu corpo foi também a destruição prospectiva de um mundo em que o saber não pode haver sexo. A tragédia se repete também em outras formas, no silenciamento e nos rituais de humilhação que fazem do corpo feminino um palco de controle social. Em Sherazade, cada figura de amor carrega relação com a morte e com a palavra. Amar é atravessar um risco civilizatório, é bordar narrativas que desafiam os cânones. A voz que conta, como Sherazade, salva e transforma. A paixão que mata, como Isolda, revela o traço paradoxal do desejo. Para brotar plenamente, é preciso que exista a possibilidade da perda. No conjunto das histórias coloniais e monásticas, brilham mulheres que ressignificam a condição feminina. Santa Maria como santa do ordinário, Juana Inês de la Cruz como consciência que desafia o silêncio, Cristina da Suécia como rainha que faz do pensamento uma crítica. São exemplos de que, mesmo em estruturas que eliminam a vida das mulheres, brotam modos de invenção e resistência, a escrita, a ciência e a recusa a aceitar o lugar da sombra. Virginia Woolf, Isadora Duncan e Simone de Beauvoir não só descrevem a aridez do abismo entre o mundo dos homens e o mundo das mulheres, fazem dele palco de ação. Woolf reclamou para si os seus direitos, Duncan, o corpo livre. Beauvoir politiza a condição existencial. Todas nos lembram que a emancipação passa pelo gesto de nomear, de ocupar espaços e de desmontar as melodias que paralisam corpos e mentes. Robles deixou como herança um inventário de mitos que funciona como um arquivo vivo. Nele transitam demônios, deusas, cientistas, santas e amantes. Ler esse arquivo com profundidade histórica e escuta psicanalítica é perceber que a opressão ganhou técnicas, liturgias, leis e ritos de exclusão. E que a resistência também cultivou técnicas: narração, cuidado, saber popular e ciência. O que nos cabe é recuperar essas técnicas, devolver às narrativas seu caráter polifônico e usar a palavra como instrumento de libertação. Se a história repetidamente tentou domesticar o feminino,
queimando, enjaulando e afundando suas vozes, por que continuamos a encontrar nele uma força subversiva? Porque o feminino, em suas muitas máscaras, não é um papel fixo, mas sim um lugar de criação. E enquanto existir quem conte e quem recuse, permanecerá a faísca, que, para sempre, desafiará as fogueiras da Inquisição. Há uma espécie em extinção que não habita florestas, mas pulsa sob a pele das mulheres, a mulher selvagem. Clarissa Pinkola Stas a nomeia como quem faz um resgate, não de uma criatura mítica, mas de uma força ancestral que foi sendo domesticada, amordaçada e emparedada. A loba, que mata o filhote ferido, ensina uma ética que a civilização não tolera. Há compaixão na morte quando ela é necessária. Há sabedoria em permitir que o fim venha aos que não podem mais viver. A mulher selvagem sabe disso, mas foi ensinada a negar, a adiar e a fingir que tudo pode ser salvo, mesmo quando o que resta é dor. A geração pós-guerra cresceu entre jardins sem cultivo. As mulheres eram propriedade e enfeitadas com cintas e silêncios. O que escreviam era desautorizado e o que pintavam, ignorado. Vestir-se com alegria era risco. O corpo, quando celebrava sua própria presença, tornava-se alvo. A violência era sempre culpa da vítima, e a liberdade, sempre um erro. A mulher que fugia da coleira era chamada de errada. A que se mantinha apertada, contida e amordaçada era considerada certa. A loucura feminina era rotulada como colapso nervoso, quando na verdade era o grito abafado de uma alma que não suportava mais o confinamento. A mulher selvagem é a saúde da psique feminina. Sem ela, não há sentido. Ela é o arquétipo que atravessa culturas, épocas e mitologias. E este é um livro de histórias de mulheres, mas também de feridas, de retornos e de reconquistas. Aprender a se proteger é um gesto de sobrevivência. O velho pai, como Cronos, ainda tenta devorar os filhos antes que eles floresçam. A alma pode ser amassada, marcada e queimada, mas ela não morre. Ela se recolhe, se esconde e espera. A alma faminta é perigosa. Quando não pode se expressar, ela adoece. E as mulheres precisam florescer em seus próprios estilos, sem serem corrigidas e sem serem moldadas. A psique feminina carrega dois polos, o predador e o jovem potencial. Quando a mulher percebe que foi capturada, por dentro e por fora, ela não tolera. É um golpe na raiz de quem ela é. E ela planeja, como é sua obrigação, destruir o que a aprisiona. Ao emergir da ingenuidade, a mulher traz consigo algo inexplorado. Então busca dentro de si uma energia masculina interna, o ânimos. Essa figura psíquica, descrita por Jung, é em parte instinto, em parte cultura e em parte sombra. Pode ser filho, marido, amante. Pode ser ameaça ou aliado. Contudo, o ânimos carrega qualidades que a sociedade extirpou das mulheres, como a agressividade, a ousadia e a força. A psicologia tradicional foca nas causas familiares, mas Clarissa nos lembra, a cultura é a família da família. Se a cultura está doente, todas as famílias adoecem. A vida criativa é muitas vezes interrompida por vozes internas que nos desqualificam. E nós, em vez de enfrentá-las, rastejamos aos seus pés. O que é necessário aqui é um golpe simbólico na cabeça do predador e a tão sonhada fuga para a liberdade. Levar a sério nossas ideias, nossa arte e nossa voz é o gesto revolucionário. A mulher selvagem não é uma fantasia, é uma força que pulsa sob a pele, que fareja perigo e que sabe quando é hora de correr, de lutar, de morrer e de renascer. Ela é a loba que vive em cada mulher que ousa ser inteira. E enquanto houver floresta, haverá caminho. Enquanto houver silêncio, haverá história. Enquanto houver repressão, haverá retorno. Porque a alma, mesmo ferida, não morre. Ela espera. E quando o tempo chega, ela corre. Era uma vez e não era uma vez. Uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte. Sua filhinha e seu marido estavam sentados aos pés da sua velha cama de madeira e oravam para que Deus a conduzisse em segurança até o outro mundo. A mãe, moribunda, chamou Vasalisa e a criança de botas vermelhas e avental branco ajoelhou-se ao seu lado. Essa boneca é para você, meu amor, sussurrou a mãe e da coberta felpuda ela tirou uma bonequinha minúscula como a própria Vasalisa. Usava botas vermelhas, avental branco, saia preta e colete todo bordado com linha colorida. Estas são as minhas últimas palavras, disse a mãe. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Não fale a ninguém sobre ela.
dê-lhe de comer quando ela estiver com fome. E com essas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo e a mãe morreu. A criança e o pai choraram sua morte muito tempo. No entanto, a vida do pai voltou a verdejar e ele desposou uma viúva com 2 filhas. Embora a nova madrasta e suas filhas fossem gentis e sorrissem como damas, havia algo de corrosivo por trás dos sorrisos que o pai de Vasalisa não percebia. Realmente, quando as 3 estavam sozinhas com Vasalisa, elas a atormentavam. Elas a detestavam porque Vasalisa tinha uma doçura que não parecia deste mundo. Ela era também muito bonita. Ela era solícita e não se queixava, enquanto a madrasta e as 2 filhas eram entre si como ratos no monte de lixo. Um dia, a madrasta e suas filhas simplesmente não conseguiam mais aguentar Vasalisa. Vamos combinar de deixar o fogo se apagar, e então vamos mandar Vasalisa entrar na floresta para ir pedir fogo para a nossa lareira, a Baba Yaga, a bruxa. E, quando ela chegar até Baba Yaga, bem, a velha irá matá-la. As 3 bateram palmas. Por isso, naquela noite, quando Vasalisa voltou para casa, depois de catar lenha, a casa estava completamente às escuras. Ela ficou muito preocupada e falou com a madrasta: "O que aconteceu? Como vamos fazer para cozinhar?" "Sua imbecil", reclamou a madrasta. "É claro que não temos fogo. E eu não posso sair para o bosque devido à minha idade. Minhas filhas não podem ir porque têm medo. Você é a única que tem condições de sair floresta dentro para encontrar Baba Yaga e conseguir dela uma brasa para acender nosso fogo." "Ora, está bem", respondeu Vasalisa inocente. "É o que vou fazer." E foi mesmo. A floresta ia ficando cada vez mais escura, e os gravetos estalavam sob seus pés, deixando-a assustada. Ela enfiou a mão bem fundo no bolso, e ali estava a boneca que a mãe, ao morrer, lhe havia dado. "Só de tocar nessa boneca já me sinto melhor", disse Vasalisa, acariciando a boneca no bolso. A cada bifurcação da estrada, Vasalisa enfiava a mão no bolso e consultava a boneca. "Bem, eu devo ir para a esquerda ou para a direita?" A boneca respondia: "Sim, não, para esse lado ou para aquele lado." E Vasalisa dava à boneca um pouco de pão enquanto ia caminhando. De repente, um homem de branco num cavalo branco passou galopando, e o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou montado num cavalo vermelho, e o sol apareceu. Vasalisa caminhou e caminhou, e, bem na hora que estava chegando ao casebre de Baba Yaga, um cavaleiro vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre. E imediatamente fez-se noite. A cerca, feita de caveiras e ossos, ao redor da choupana, começou a refugir com o fogo interno, de tal forma que a clareira ali na floresta ficou iluminada com uma luz espectral. Ora, Baba Yaga era uma criatura temível. Ela viajava não num coche, nem numa carruagem, mas num caldeirão que voava sozinho. Ela remava esse veículo com um remo que parecia um pilão, e o tempo todo varria o rastro por onde passava, com uma vassoura feita de cabelo de alguém morto há muito tempo. E o caldeirão veio voando pelo céu, com o próprio cabelo sebento de Baba Yaga na esteira. Seu queixo, comprido, era curvado para cima, e seu longo nariz era curvado para baixo. Baba Yaga tinha um ínfimo cavanhaque branco e verrugas na pele. Suas unhas manchadas de marrom eram grossas e estriadas como telhados, e tão compridas e recurvas que ela não conseguia fechar a mão. Ainda mais estranha era a casa de Baba Yaga. Ela ficava em cima de enormes pernas de galinha, amarelas e escamosas, e andava de um lado para o outro sozinha. As cavilhas nas portas e janelas eram feitas de dedos humanos, das mãos e dos pés, e a tranca da porta da frente era um focinho com muitos dentes pontiagudos. Vasalisa consultou sua boneca. "É essa a casa que procuramos?" E a boneca, a seu modo, respondeu: É essa que procuramos." E antes que ela pudesse dar mais um passo, Baba Yaga, no seu caldeirão, desceu sobre Vasalisa aos gritos. "O que você quer?" "Vovó, vim apanhar fogo", respondeu a menina estremecendo. "Está frio na minha casa. O meu pessoal vai morrer. Preciso de fogo." "Ah, sei", retrucou Baba Yaga rabugenta. "Conheço você e seu pessoal." "Bem, criança inútil, você deixou o fogo se apagar, o que é muita imprudência. Além do mais, o que a faz pensar que eu lhe daria chama?" "Porque eu estou pedindo", respondeu Vasalisa depois de consultar a boneca. "Você tem sorte", resmungou Baba Yaga. "Essa é a resposta certa." E Vasalisa se sentiu com muita sorte por ter acertado a resposta. Baba Yaga, porém, a ameaçou. "Não há a menor possibilidade de eu lhe dar fogo antes de você fazer algum trabalho para mim. Se você realizar essas tarefas para mim, receberá o fogo. Se não..." E nesse ponto, Vasalisa viu que os olhos de Baba Yaga, de repente, se transformavam em brasas. "Se não, minha filha, você morrerá." E assim Baba Yaga entrou pesadamente no casebre, deitou-se na cama e mandou que Vasalisa lhe trouxesse a comida que estava no forno. No forno
Havia comida suficiente para 10 pessoas. E a Yaga comeu tudo, deixando uma pequena migalha para a Vasalisa. Lave minha roupa, varra a casa e o quintal. Prepare minha comida, separe o milho mofado do milho bom e certifique-se de que tudo está em ordem. Volto mais tarde para inspecionar o seu trabalho. Se tudo não estiver pronto, você será meu banquete. E com isso, a Baba Yaga partiu voando no seu caldeirão, com o nariz lhe servindo de biruta e o cabelo de vela. Vasalisa voltou-se para a boneca assim que a Yaga se foi. O que vou fazer? Vou conseguir cumprir as tarefas a tempo? A boneca disse que sim e recomendou que ela comesse algo e fosse dormir. Vasalisa deu algo de comer à boneca e adormeceu. Pela manhã, a boneca havia feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. À noite, a Yaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita de certo modo, mas irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha, Baba Yaga zombou de Vasalisa. Você é uma menina de sorte. Ela então convocou seus fiéis criados para moer o milho. E 3 pares de mãos apareceram em pleno ar e começaram a raspar e esmagar o milho. Os resíduos pairavam no ar como uma neve dourada. Finalmente, o serviço terminou e Baba Yaga se sentou para comer. Comeu horas a fio e deu ordens a Vasalisa para que no dia seguinte limpasse a casa, varresse o quintal e lavasse a roupa. Naquele monte de estrume, disse a Yaga apontando para um enorme monte de estrume, há milhões de sementes de papoula. Amanhã quero encontrar um monte de sementes de papoula e um monte de estrume, completamente separados um do outro. Compreendeu? Meu Deus, como vou fazer isso? Exclamou Vasalisa. Não se preocupe, eu me encarrego, sussurrou a boneca quando a menina enfiou a mão no bolso. Naquela noite, Baba Yaga adormeceu, roncando, e Vasalisa tentou catar as sementes de papoula do meio do estrume. Durma agora, disse-lhe a boneca depois de algum tempo. Tudo vai dar certo. Mais uma vez, a boneca executou todas as tarefas. E quando a velha voltou, tudo estava pronto. Ora, ora! Que sorte a sua de conseguir acabar tudo! Disse Baba Yaga, falando sarcástica pelo nariz. Ela chamou seus fiéis criados para prensar o óleo das sementes, e novamente 3 pares de mãos apareceram e cumpriram a tarefa. Enquanto a Yaga estava besuntando os lábios na gordura do cozido, Vasalisa ficou parada por perto. E aí, o que é que você está olhando? Perguntou Baba Yaga. Posso lhe fazer umas perguntas, vovó? Perguntou Vasalisa. Pergunte, ordenou Yaga, mas lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Vasalisa perguntou quem era o homem branco no cavalo branco. Ah, respondeu Yaga com carinho. Esse primeiro é meu dia. E o homem de vermelho no cavalo vermelho? Ah, esse é meu sol nascente. E o homem de negro no cavalo negro? Assim, esse é o terceiro e ele é a minha noite. Entendi, disse Vasalisa. Vamos, criança. Não quer fazer mais perguntas? Sugeriu a Yaga manhosa. Vasalisa estava a ponto de perguntar sobre os pares de mãos, mas a boneca começou a saltar dentro do bolso e, em vez disso, Vasalisa respondeu. Não, vovó. Como a senhora mesma diz, saber demais pode envelhecer a pessoa antes da hora. É, disse a Yaga inclinando a cabeça como um passarinho. Você é muito ajuizada para a sua idade, menina. Como conseguiu isso? Foi a bênção da minha mãe, disse Vasalisa com um sorriso. Bênção, guinchou Baba Yaga, bênção. Não precisamos de bênção nenhuma aqui nessa casa. É melhor você procurar seu caminho, filha. E foi empurrando Vasalisa para o lado de fora. Vou lhe dizer uma coisa, menina. Olha aqui. Baba Yaga tirou uma caveira da cerca e enfiou numa vara. Pronto. Leve esta caveira na vara até sua casa. Isso. Esse é o seu fogo. Não diga mais uma palavra sequer. Só vá embora. Vasalisa ia agradecer a Yaga, mas a bonequinha no fundo do bolso começou a saltar para cima e para baixo, e Vasalisa percebeu que devia só apanhar o fogo e ir embora. Ela voltou correndo para casa. Era noite, e Vasalisa atravessou a floresta com a caveira numa vara, com o brilho do fogo saindo pelos buracos dos ouvidos, dos olhos, do nariz e da boca. De repente, ela sentiu medo dessa luz espectral e pensou em jogá-la fora, mas a caveira falou com ela, insistindo para que se acalmasse e prosseguisse para a casa da madrasta e das filhas. Quando Vasalisa ia se aproximando da casa, a madrasta e suas filhas olharam pela janela e viram uma luz estranha que vinha dançando pela mata. Cada vez chegava mais perto. Elas não podiam imaginar o que aquilo seria. Já haviam concluído que a longa ausência de Vasalisa indicava que ela, a essa altura, estava morta. E que bom que ela havia desaparecido. Vasalisa chegava cada vez mais perto da casa. E quando a madrasta e suas filhas viram que era ela, correram na sua direção, dizendo que estavam sem fogo desde que ela havia saído e que por mais que tentassem acender um, ele sempre se extinguira. Vasalisa entrou na casa, sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à sua perigosa jornada, por ter trazido fogo para casa. No entanto, a caveira na vara ficou observando cada movimento da madrasta e das duas filhas.
queimando-os por dentro. Antes de amanhecer, ela havia reduzido a cinzas aquele trio perverso. Vasalisa, como Cinderela em pele ancestral, não é uma menina que perde o sapatinho, mas uma mulher em formação que atravessa 9 tarefas para recuperar o fio da sua intuição. Clarissa Pinkola-Estés nos convida a ler esse conto como quem decifra um sonho. Cada personagem, cada cor, cada gesto é um aspecto da alma feminina em processo de descoberta. A primeira tarefa é brutal: permitir a morte da mãe boa demais, aquela que protege tanto que paralisa, aquela que, por amor, impede o bater das asas. A psique precisa deixar morrer o que já não sustenta: valores, crenças e medos herdados. A morte da mãe simbólica é o nascimento da mulher que caminha só, torna-se alerta e aprende sozinha a farejar o perigo. Ninguém está pronto, mas há algo à espera no início do bosque, e o destino é ir ao seu encontro. A segunda tarefa exige denunciar a natureza sombria. Ser boazinha não faz a vida florescer. A mulher precisa aprender a se relacionar com suas partes indesejadas, ou seja, com seus monstros internos. A terceira tarefa é navegar nas trevas, consentir em se aventurar e nutrir a intuição como quem alimenta uma loba faminta. Na quarta tarefa, a mulher encara a megera selvagem, a deusa apavorante que habita os contos e os espelhos. Suportar seu rosto sem hesitar é reconhecer que há poder nos outros, mas também em si. A criança boazinha precisa definhar. Ser forte não é endurecer os músculos, mas aguentar o que se sabe. A quinta tarefa é servir o não racional. Lavar as roupas, descer ao rio e purificar assim o tecido da alma. A água renova. As roupas somos nós, sujas, gastas, mas capazes de renascimento. A sexta tarefa é afastar isso daquilo. Discriminar com precisão, fazendo separações para aprender sobre a vida e a morte. A sétima tarefa é perguntar sobre os mistérios, sobre os cavaleiros, sobre as cores que representam o nascimento, o sacrifício e a dissolução. O negro é lama e morte, mas também promessa de saber. É a cor da descida e do mundo entre os mundos. Vermelho é fúria e eros, mas também remédio psíquico e o sangue que anuncia o nascimento. O branco é pureza e espírito, mas também tábula rasa, leite materno e cadáver. Cada cor carrega vida e morte. Cada cor é uma estação da alma. Na oitava tarefa, a mulher se põe de pé nas 4 patas, assume o poder de ver, enxerga sua vida com uma nova luz. Na nona tarefa, ela reformula a sombra, reconhece os aspectos negativos dos outros e de si. A luz da caveira não perdoa, ela vê o que vê e sob sua claridade tudo é revelado. O milagre, o engano, o embriagado e o traidor. A mulher que atravessa essas tarefas precisa de companheiros que a vejam como criatura viva, amigos e mestres que não apaguem sua luz, mas a protejam. A escolha dessas presenças é crítica. São elas que ajudam a manter o vínculo com o lado selvagem vivo. Esse vínculo se reforça com uma pergunta simples e radical: o que eu desejo? Não o que acena de fora, mas o que chama de dentro. O universo exibe vitrines, mas a alma tem fome própria. Saber distinguir entre o apetite induzido e o chamado interno é separar a semente do estrume. Outra forma de manter o vínculo é não permitir que ninguém reprima nossas energias de vida, nossas ideias, nossos valores, nossas opiniões e nossos ideais. A alma selvagem não floresce sob censura. Ela precisa de espaço, de vento e de terra. E como jardim, ela precisa do outono. Não há primavera eterna. Haverá tempos de brilho e haverá tempos de recolhimento, em que a terra se cura em silêncio. A sabedoria toca suavemente nesses instantes. Ali, no escuro fértil, também habita a beleza. Vasalisa não é apenas uma personagem. É o nome que damos à mulher que atravessa o bosque, que carrega a caveira iluminada e que aprende a morrer para renascer. É o arquétipo da alma que corre com os lobos e que, mesmo ferida, nunca deixa de farejar o caminho de volta para si. Há um velho à beira da morte. Ele distribui pauzinhos aos seus descendentes e os observa quebrá-los com facilidade. Depois, os reúne em feixes e desafia: quebrem agora. Ninguém consegue. O velho sorri. A lição é simples e profunda. Sozinhos, somos frágeis. Juntos, somos resistência. Mas há muito a aprender sobre a força de ser dois. Não se trata apenas de companhia, mas de vínculo psíquico, de aliança entre almas que se reconhecem. Jung advertia: sem controle sobre os apetites, nos perdemos em cada torta esfriando na janela e em cada osso jogado na estrada. A distração é o inimigo da consciência. E a consciência, essa chama difícil de manter acesa,
precisa ser lembrada, repetida e protegida. Tudo vibra, o sol, os átomos e os anseios humanos. E tudo hesita, agita e recomeça. Sem a morte, não há lição. E sem o fundo escuro, o diamante não brilha. A morte é a professora da vida. Sem ela, não há fidelidade e nenhum amor que seja verdadeiro. Amar exige coragem. Amar é atravessar distâncias, suportar finais e recomeços. O medo é comum. Quem está vivo tem medo. Mas o medo não é desculpa suficiente para não realizar qualquer tarefa. O mergulho no inconsciente nunca vem com garantias. Chega uma hora que só resta apertar o nariz e saltar. O pescador canta para desembaraçar a linha. Nós também deveríamos cantar. O que precisa morrer hoje para que eu possa viver? O que hesito em deixar ir? Qual vida temo dar à luz? E se não for agora, quando? A vida, excessivamente controlada, se torna uma caricatura de si mesma. Entre os sufis, há uma oração que pede a Deus: dilacere meu coração para que se crie um novo espaço para o amor infinito. Amar é isso. Suportar rupturas e renascimentos, todos dentro do mesmo abraço. O isolamento não é desejável, mas é fértil. Ele elimina a fraqueza, erradica a lamentação e aguça a intuição e oferece uma visão que os aceitos jamais alcançam. A psique selvagem resiste ao isolamento. Contudo, o mais importante é esperar. Esperar pela vida criativa, pela solidão fértil e pelo tempo de ser e fazer. A promessa da natureza selvagem é clara: depois do inverno sempre vem a primavera. Vicejar é o destino, não apenas sobreviver. Não se encolha se for chamada de ovelha negra. A visão lenta chama o rebelde de praga. Mas a história comprova: quem é diferente está no limite, e é ali que se faz a contribuição original. A mulher selvagem não é um arquétipo decorativo. Ela é a força que escreve, pinta, dança, mesmo quando o mundo diz não. Ela é a que protege o filho não aprovado, a que canta para desembaraçar a linha e a que espera pela primavera. A beleza não é uma fórmula. Não há um único tipo de lobo. A natureza não se curva à uniformidade. E, no entanto, a cultura insiste em moldar corpos, afetos e ideias como se houvesse apenas um formato legítimo de seio, de cintura e de pele. A mulher selvagem sabe: a beleza é múltipla, indomável, feita de espécies raras e contrastantes. Defender apenas um tipo é negar o próprio mundo. No fundo do poço, onde a dor é mais densa e o silêncio mais profundo, estão as raízes vivas da psique. É ali, no solo escuro, que a alma encontra espaço para semear. Os contos de fadas acabam em 10 páginas, mas nossas vidas são bibliotecas inteiras. Mesmo que um capítulo seja desastroso, há sempre um novo capítulo à espera. O fracasso é mestre mais eficaz que o sucesso. Ouça, aprenda e insista. Sapatos sem graça são bênçãos disfarçadas. Os vermelhos demais exigem cuidado. Sapatos são símbolos, protegem os pés, que representam liberdade e mobilidade. Escolher os próprios sapatos é escolher o próprio caminho. E se forem vermelhos, que sejam costurados à mão, com coragem, sacrifício e convicção. A vida vibrante exige sacrifício. O vermelho é a cor da entrega, da paixão e da ferida que ensina. Criar não é acertar de primeira. Os deuses também erraram. A primeira tentativa é sempre imperfeita. E isso não tem nada a ver com talento. É apenas a vida em evolução. Esconder a vida interior é inútil. Ela escapa e explode pela lateral do pneu. O superego, a cultura, os complexos negativos, todos atacam o que é secreto e voraz. O que é proibido e pulsante não se cala. E coragem é seguir o coração, mesmo quando ele nos leva para fora da trilha. O lado selvagem está sempre na mira. Querem transformá-lo em troféu, domá-lo e reformulá-lo. Mas a rebeldia eficaz é aquela que provoca mudança e que desperta consciências. Dance! Dance como seus sapatos, vermelhos, pretos ou amarelos, mas dance com os que são seus. A cultura polui. Diz que suas ideias são inúteis, que seu esforço é vão. Isso é chumbo no rio. E quando o rio está poluído, tudo definha. A vida criativa é um espírito deslumbrante que escorre pela psique em busca de depressões naturais. Criar é ser sensível, reunir possibilidades e transformá-las em expressão única. Comece! É assim que se limpa o rio. Fracasse, recomece, fracasse de novo e daí? O que nos paralisa não é o fracasso, mas a relutância em recomeçar. Cicatrizes são mais fortes que pele. São resistência à atração e capacidade de absorver pressão. A marca da dor é também a marca da força. Às vezes, pela primeira vez, temos a chance de parar de nos chocar contra os muros que nós mesmos erguemos. E então aprendemos a atravessá-los. Lao Tse diz: de 1 vem 2, e de 2, 3.
mas de 3 vem 10.000. O terceiro estágio é o da transformação. Os átomos saltam e o movimento começa. A iniciação é o abandono da inconsciência. É a decisão de perseguir a união com o self selvagem, custe o que custar. É a morte e a ressurreição. É deixar para trás o lar, os valores ultrapassados e assumir a própria identidade. Na alquimia, há 3 estágios: nigredo, a dissolução; rubedo, o sacrifício; albedo, a nova vida. Não se pode esconder o que há de melhor. Apareça, onde quer que esteja. Deixe pegadas profundas. Hoje a resposta pode ser um não assustador. Contudo, as respostas mudam, você muda, o mundo muda. E o rio sempre voltará a correr. Encerramos como começamos, com Freud, com a histeria e com o silêncio que grita. Mas, ao folhear páginas e séculos, não apenas teorias se revelam, revelam-se também os ecos de um mundo que insiste em calar o que não compreende. Freud, em sua busca pelo enigma da histeria, abriu portas e também trancou outras. Seu estudo, ainda hoje, serve de alicerce para compreensões maiores, embora carregue em si o peso de um tempo que não nos pertence mais. Um tempo onde o afeto, ao ser nomeado, dissolvia sintomas como mágica, e onde a palavra, enfim, mostrava seu poder de cura. Mas que cura é essa, se não começarmos por nós mesmos? Que diálogo é possível se não ousarmos conversar com nossas próprias dores? Vivemos num século de espelhos quebrados, individualista, egoísta e repleto de conflitos que se multiplicam sem necessidade. E ainda assim seguimos, choramos, gritamos, corremos. Cada gesto, cada lágrima, cada fuga é parte da travessia que nos molda. A evolução não é linear, é feita de rupturas e cicatrizes. Mas há um corpo que sempre sangrou mais. Há uma personagem que, mesmo quando não nomeada, sempre esteve no centro da cena. A mulher. Freud, mesmo sem intenção explícita, perpetuou preceitos que a degradam. Hipócrates, antes dele, já havia reduzido a histeria ao útero seco pela ausência de sexo. A ciência, por vezes, foi apenas mais uma forma de opressão. Freud, contudo, reconhece: ninguém que hoje tente expor suas concepções pode evitar repetir pensamentos de outros. E é nesse repetir que se constrói ou se destrói o imaginário coletivo. A pergunta que passou a ecoar desde então foi: o que quer a mulher? A mulher quer pensar, quer dizer, quer existir no verbo, na ideia, na história. Quer romper o silêncio imposto por uma estrutura que a nomeia, mas não a escuta. Michels nos lembra que o lugar do feminino é sempre sintomático da sociedade que o define. E o Ocidente, até hoje, pouco se esforçou para compreender sua riqueza. Moribeck aprofunda: o destino feminino foi moldado por uma lógica hierárquica dos sexos. A histeria, então, não foi apenas um sintoma, foi uma forma de submissão. A psicanálise nasceu dessa dor, dessa denúncia do corpo. Mas onde está o sujeito? Onde está aquele que se implica, que se pergunta e que se coloca em pauta? É no campo simbólico, no território da linguagem, que o sujeito pode tentar entender o que é ter um corpo. E é nesse mesmo campo que a mulher, cis ou travesti, tenta recuperar o seu lugar. Federici nos mostra que essa violência é antiga. As mulheres foram exploradas como escravas, queimadas como bruxas e silenciadas como hereges. A Inquisição não poupou corpos femininos. A caça às bruxas foi também a construção de uma nova ordem patriarcal, onde o Estado passou a controlar o corpo, o trabalho e o desejo. E se o desejo não era produtivo, era condenado. Homossexuais foram perseguidos com tamanha ferocidade que até a linguagem carrega suas cinzas. Fagot, aquele feixe de lenha, tornou-se símbolo da crueldade que acendia fogueiras com corpos dissidentes. Hipátia, de Alexandria, em 415, foi assassinada por amar o saber. Dandara dos Santos, em Fortaleza, foi executada por existir fora da norma. Ambas foram punidas por ousarem ser, mas ambas também se tornaram faróis. Hipátia, de resistência intelectual; Dandara, da dignidade travesti. O que ontem foi Alexandria, hoje é Brasil. O que ontem foi o corpo de Hipátia, hoje são os corpos de Dandara, Laura, Roberta e tantas outras. A história se repete, mas também se repete a coragem de quem insiste em viver. Unir essas histórias é reconhecer que a violência contra mulheres, cis ou travestis, é um fio contínuo da história. Mas também é afirmar que a memória pode ser arma. Lembrar é recusar o esquecimento, é transformar dor em luta, é fazer do luto uma bandeira. E assim conclui esse estudo como quem fecha um ciclo, mas não silencia,
Como Freud, novamente, mas com olhos mais críticos, mais atentos, mais nossos. Só há um partido a tomar, continuar a ser o que somos, e seguir apenas nosso próprio critério. Se não está bom para alguém, está bom para ninguém. Porque a justiça não é um privilégio, é um pacto. E a liberdade, para ser real, precisa ser coletiva. O uivo de uma só loba pode iniciar uma revolução, mas é o coro das matilhas que transforma o mundo.